Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. CPI que apura contratações emergenciais pela Prefeitura houve engenheiros da Jalrio. Vereadores comentam desfecho de sequestro de um ônibus na ponte Rio-Niterói. E servidores do Legislativo Carioca lotam o saguão da Câmara para receber as vacinas contra hepatite B e tétano. Nós já temos a coisa aqui na nossa mão, né? Veio até nós, então por que não usar? A importância é de imunização mesmo, né? E orientação. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando sobre a CPI que investiga um possível abuso de contratações da Prefeitura do Rio sem a realização de licitação. 7 servidores que tinham faltado à última reunião compareceram à audiência desta terça-feira após a Justiça decretar a condução coercitiva dos convocados. 3 engenheiros ligados à Jalrio foram ouvidos. 7 funcionários da Jalrio, a fundação que faz parte da Secretaria de Obras do Executivo, deveriam ser ouvidos nesta terça-feira. Mas, por falta de tempo, só 3 prestaram depoimento. A Comissão Parlamentar de Inquérito investiga contratações sem o devido processo licitatório pela Prefeitura. A primeira sessão foi cancelada porque esses mesmos funcionários da Jalrio não compareceram. Por isso, o presidente da CPI, vereador-major Eli Tuzalém, decidiu pedir a condução coercitiva dos depoentes que foram informados por um oficial de justiça. Como eles compareceram desta vez, não foi necessário o uso da força policial. O presidente da comissão determinou que nenhum dos convocados poderia ouvir o depoimento do outro e que também não poderia ter contato com os demais após falar na CPI. Inicialmente, todos foram perguntados por que não compareceram na sessão anterior e se tinham recebido alguma recomendação para faltar. Alguém recomendou que o senhor não comparecesse? Então, reiterando a resposta, não tive nenhum conhecimento formal, nem verbal, nem através de papel. Então, como consequência, não tive nenhuma orientação com relação a isso. Os funcionários da Jalrio também falaram sobre a função dos fiscais de obra, como é a rotina deles e a quem respondem. Outro ponto levantado foi sobre a estimativa de custo da obra. Daniel Moreira afirmou que ela é feita pelos próprios fiscais. A estimativa de custo é elaborada no início das atividades, né? Baseado no que é encontrado do local, da magnitude do acidente, do que será necessário fazer pela indicação dos projetistas e da fundação como um todo, um trabalho da fundação como um todo. A gente inicia realizando a estimativa de custo. Ele não soube explicar como são contratadas as empresas e também disse que não sabe de quem é essa responsabilidade. Depois, foi a vez de Alexandre Xavier Machado, gerente da Jalrio na Zona Oeste. Ele informou que, como fiscal, descreve a obra, diz os serviços que precisam ser feitos, encaminha para o diretor, que manda para o secretário. O secretário é quem, na verdade, vai definir se a obra é ou não de emergência. Um ponto que provocou polêmica foi a publicação das obras no Diário Oficial.
No caso da obra da Avenida Niemeyer, o trabalho de Alexandre Machado começou em fevereiro, mas só consta no Diário Oficial a partir do dia 29 de julho. Não sou eu que cuido dessa parte, sou fiscal, mas eu sei que desde o início que eu estou lá, eu sou fiscal da obra, independente de estar publicado ou não. Mas a questão aqui é que... O senhor foi designado para isso. É um dos princípios da administração pública, a publicidade. A publicidade dessa obra foi dada dia 29 de julho. Você está na obra desde fevereiro. Você sabia disso? Sabia. O depoimento do engenheiro Jorge Luiz Ferreira foi interrompido por falta de tempo. O vereador Átila Nunes, relator da CPI, ficou preocupado com o que ouviu nesta sessão, que ele chamou de informalidade das obras. Ficou muito claro aqui para a comissão que os procedimentos são, hoje em dia, informais. Quando se trata de uma obra onde há um entendimento, que a obra é emergencial, simplesmente, a partir daquele momento, é uma sucessão de atos informais, com até nomeação do engenheiro responsável, sendo realizado 6 meses após o início da obra emergencial. O que, se a gente for levar ao pé da letra, inclusive, inviabilizaria todos os atos administrativos. Para o presidente da CPI, os depoimentos desta terça-feira sinalizam que questões políticas se sobrepõem às recomendações técnicas. Uma obra, ela é decidida se é emergencial ou não por uma questão política. O engenheiro, ele faz o relatório, ele faz o laudo, ele dá o parecer técnico dele e a decisão cabe a um ente político que nem sempre tem o conhecimento técnico e vai levar em conta os critérios técnicos. Isso é assombroso, isso é algo que precisa ser modificado na administração pública. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares aprovaram vários projetos de lei. E também foi aprovado o veto parcial aposto pelo Poder Executivo, referente ao projeto de lei de autoria do Poder Executivo, referente à anistia dos cartórios do município. O projeto de lei de autoria do Poder Executivo institui remissão e anistia de créditos tributários relativos aos serviços de registros públicos e cartórios. O encaminhamento que eu faço é pela aprovação da matéria, até porque muitas vezes fica a impressão de que a gente vota tudo contra o prefeito, o que não é verdade. Nesse caso, nós votaremos favoravelmente ao veto, porque isso diminuirá a perda que a prefeitura terá caso se concretize efetivamente o fato de o Supremo tomar a decisão de que os cartórios devem pagar e eles poderiam pagar com 20% a menos do principal. Isso, portanto, corrige uma deformação ainda maior do que todas aquelas que nós já havíamos comunicado no passado. Durante a sessão, as vereadoras Rosa Fernandes e Vera Lins se manifestaram sobre a situação da maternidade Herculano Pinheiro, em Madureira. No sábado, o prefeito foi lá, numa reunião que nós fizemos, onde tinha funcionários lá da maternidade, a comunidade, pessoas que tiveram, familiares que tiveram filhos, netos lá na maternidade Herculano Pinheiro, e lá o prefeito anunciou que já tinha, que não ia assinar o fechamento da maternidade Herculano Pinheiro. Então não foi só o esforço da vereadora Vera Lins e os esforços de todos que trabalharam para que não fosse fechada aquela maternidade. Eu queria fazer 2 observações. Primeiro, a mobilização dos funcionários e da população daquela região foi imensa. Foi tão grande que chegou a assustar. E a outra questão é que a prefeitura não tem dinheiro nesse momento para fazer policlínica. Como é que vai desativar uma unidade, pegar os profissionais, jogar para o Alexandre Fleming para não fazer a policlínica tão cedo? Também foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei de autoria do vereador Alexandre Arraes, que inclui a verificação do sistema de esgotamento sanitário na autovistoria predial periódica nos imóveis do município. A ideia desse projeto é se vistoriar os condomínios
no momento da autovistoria que acontece de 5 em 5 anos, também se a rede de esgoto dos prédios está conectada à rede de esgoto pública. O projeto de lei de autoria do vereador professor Célio Luparelli, que altera a lei orgânica do município, também foi aprovado em primeira discussão. Nós queremos dar ampla liberdade ao vereador para poder chegar às unidades da prefeitura, seja unidade de ensino, unidade de saúde, lonas culturais e equipamentos de esporte como Vilas Olímpicas, e o vereador poder chegar de surpresa e acompanhar o que está acontecendo na vida daquela unidade. Na sessão extraordinária, os parlamentares discutiram o Concilia Rio 2019, projeto de lei de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre a retomada do programa de incentivo à quitação de débitos junto ao município. O projeto voltará em discussão. Tem alguns impostos muito pesados em cima dos contribuintes que deveriam ser mais leves. E esses impostos deviam ser convertidos para que as pessoas tivessem os melhores serviços possíveis. E esse é o nosso objetivo, o objetivo do governo, fazer com que os impostos sejam convertidos na prestação de serviço, o melhor serviço a ser prestado pelo município, pelos governantes do município do Rio de Janeiro. E durante a sessão dessa terça-feira, vereadores comentaram o sequestro de um ônibus na ponte Rio-Niterói, com 37 reféns, que teve como desfecho a morte do criminoso por um atirador de elite da Polícia Militar. Vi de casa, pela Globo News, um governador com muita disposição, muita paixão, muita vibração e vontade de mudar o nosso estado, valorizando a Polícia Militar, resgatando a autoestima da Polícia Militar, indo parabenizar os policiais militares pessoalmente pelo episódio, pelo final feliz que tivemos hoje pela manhã na ponte Rio-Niterói. Sinceramente, fico boquiaberto. O governador Witzel, que alguém tem chamado de Wilson o Auschwitz, podia, na verdade, não ter comemorado daquele jeito, porque não se comemora uma tragédia. Ali tinha gasolina, ali tinha coquetel molotov, ali tinha isqueiro para acender, ali tinha uma arma que não se sabia se era verdadeira ou se era falsa, ali tinha faca, ali tinha arma de choque elétrico, ali tinha, na verdade, uma verdadeira pessoa pronta para fazer um ato de terrorismo, talvez não visto ainda em algum país nesse mundo. Estava tudo ali pronto para isso, mas eu não vi aqui, presidente, o vereador do PT citando aquelas vidas humanas que foram salvas. Eu não vi o vereador do PT citando a operacionalidade, a ação da polícia que salvou vidas. O que aconteceu hoje na ponte Rio-Niterói é lamentável sobre todos os aspectos. Obviamente que ninguém aqui, eu tenho certeza, desejava que as pessoas que estavam naquele ônibus, de alguma maneira, pudessem ser atingidas. Claro que não. Todos torcíamos para um final sem mortes, claro. A morte nunca. Eu acho que as pessoas têm que ser presas, têm que ser punidas, mas sou contra esse tipo de coisa. Eu aprendi, e acho que é fundamental, especialmente numa casa como essa, que a gente tente respeitar sempre que possível a vida, valorizar a vida, né? O governador podia perfeitamente chegar ali, né, de forma equilibrada, serena, cumprimentar os policiais, cumprimentar todos aqueles que agiram no sentido de preservar a vida de várias pessoas, mas gritar, pular, comemorar como se tivesse feito, né, um gol numa partida de futebol, aquilo mostra o seu caráter. E você vai ver no próximo bloco. Câmara do Rio promove campanha de vacinação contra a hepatite B e o tétano. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina.
resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. A economia solidária voltou a ser tema de uma reunião na Câmara Municipal. Presidente de uma frente parlamentar, o vereador Raimon ressaltou a importância da retomada do Conselho Municipal da Economia Solidária. A cidade do Rio de Janeiro possui, desde 2018, um decreto que determina a criação do Plano Municipal de Economia Solidária. Trata-se do conjunto de atividades econômicas organizadas por trabalhadores de forma coletiva. São exemplos: cooperativas de produtores, pescadores e artesãos. É o caso de Márcio, que trabalha há 6 anos como artesão. Ele cobra mais incentivos da prefeitura. A política pública é para geração de renda. A função da economia solidária é gerar renda de uma forma sustentável, de uma forma democrática, e pela autogestão, né, dos empreendimentos. E é ter fomento para isso. É pôr em prática um percentual das compras da prefeitura pela economia solidária, é pôr em prática pontos de comercialização para a economia solidária. De acordo com a prefeitura, são pelo menos 800 pessoas atuando nessa modalidade. O movimento é de quase 4 milhões de reais por ano. A economia solidária é uma política pública de geração de trabalho e renda. Essas pessoas têm possibilidade de produzir de forma sustentável e inovadora e comercializar nos espaços públicos que a prefeitura disponibiliza. A Câmara Municipal possui uma frente parlamentar presidida pelo vereador Raimon, que realizou um encontro com representantes da economia solidária. A pauta foi a retomada do Conselho Municipal do setor. O Conselho Municipal de Economia Solidária, ele precisa ser implementado o mais rápido possível, porque é impossível que numa cidade da qualidade, do tamanho, da expressão, da referência que é a cidade do Rio de Janeiro, nós não tenhamos um conselho para que a própria sociedade diga como é que a economia solidária vai se constituir e vai se construir. A reunião ficou marcada como mais uma fase de estudos para colocar em prática o decreto que estabelece o Plano Municipal de Economia Solidária. Uma dessas etapas, por exemplo, é o recadastramento dos artesãos. Nesse momento estamos fazendo o recadastramento para saber quantos são, aonde estão, o que produzem e de que forma. A gente está fazendo esse cadastramento na sede da prefeitura, no prédio anexo, no 9º andar, na ala A, na Subsecretaria de Desenvolvimento e Planejamento Econômico. A Lorena, por exemplo, vai fazer o recadastramento. Ela começou a trabalhar com artesanato aos 12 anos, auxiliando o pai. Hoje vende roupas de bebê. Como é artesanato, mesmo o meu amigo fazendo, ou minha amiga fazendo a roupa de criança, fazendo roupa de bebê, cada pessoa faz do seu jeito. Cada artesão tem o seu jeito de fazer. Então, mesmo que uma pessoa faça vestido ou body como o meu, não vai ser como o meu. Porque se foi eu que fiz, então é o meu artesanato. Então, não tem igual. Nós temos jovens, adultos e idosos, todo mundo pode participar da construção da economia solidária. E o saguão do Palácio Pedro Ernesto se transformou nessa terça-feira em um ambulatório. Em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, a Câmara do Rio promoveu uma campanha de vacinação contra a hepatite B e o tétano. Logo cedo, agentes de saúde montaram toda uma estrutura para receber os servidores da casa que queriam aproveitar a oportunidade e se vacinar. Nós já temos a coisa aqui na nossa mão, né? Veio até nós, então por que não usar, né? E prevenir é melhor do que remediar. A Câmara já oferece, então eu aproveitei o momento. E o principal objetivo dessa campanha, que acontece numa parceria entre a Câmara e a Secretaria Municipal de Saúde, é chamar a atenção da população adulta para a importância da vacinação contra o tétano e a hepatite B. 2 vacinas importantes fazem parte do calendário de vacina, do calendário de adulto. A vacina antitetânica é difteria e tétano. São doenças importantes com a proteção do teto, que quando a pessoa tem algum corte, algum acidente. E a hepatite B é uma vacina que a forma de transmissão é uma forma bem abrangente. Por exemplo, que a pessoa que fez tatuagem, contato com sangue, agulha contaminada, alicate de unha, dentista, todas essas formas é uma forma de transmissão. Causada pelo vírus HBV, a hepatite do tipo B é uma doença infecciosa. O vírus pode ser transmitido através de relações sexuais sem camisinha, transfusão de sangue contaminado,
Mulheres infectadas pela doença podem transmitir o vírus da hepatite B para o feto durante a gestação. Segundo o Ministério da Saúde, em 2018, foram registrados quase 14 mil novos casos de hepatite B. Para a enfermeira-chefe da Divisão de Saúde da Casa, Leila Cury, a parceria com a Secretaria Municipal de Saúde é uma iniciativa que vem dando certo. A importância é de imunização mesmo, né? E orientação. Porque a maior parte dos adultos, eles desconhecem a vacinação do adulto. Ele acha que a vacinação é só feita na infância, depois não tem mais necessidade. Então, fora as campanhas que vêm a público, né, que a gente acompanha pelas redes sociais, ele não sabe que ele tem que fazer outras vacinas, e são vacinas importantes. Os vereadores da Casa acreditam que a iniciativa é fundamental para estimular a população a se vacinar. Acho que isso é uma campanha muito importante que a Câmara vem fazendo, não apenas para os funcionários, mas, como você mesmo falou, para quem queira tomar vacina, porque quando vem a doença, aí já é tarde. Parabenizar aí a mesa diretora, parabenizar a Secretaria de Saúde por essa parceria, possibilitar os servidores municipais daqui da Câmara terem acesso à saúde pública, né, à prevenção, que é a grande solução para os nossos males aí. Câmara do Rio aprova a lei complementar que obriga a elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos em grandes eventos no município. Outras propostas em tramitação no Legislativo também incentivam a reciclagem de materiais. Representantes da empresa de saneamento da Zona Oeste e do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara são ouvidos pelos vereadores da CPI das enchentes. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao pastor Paulo Carvalho Ribeiro. Mônica Benício, viúva da vereadora Marielle Franco, foi uma das 25 personalidades homenageadas pela Câmara do Rio em comemoração ao Dia do Orgulho Lésbico. A iniciativa foi do vereador Tarcísio Mota. A principal homenageada foi uma das principais ativistas LGBT da música carioca, atriz, MC e funkeira, Sônia Lemos. Ela morreu vítima de um AVC em 2016, na Alemanha. Foram entregues 25 moções de louvor e agradecimento em função do Dia do Orgulho Lésbico. Mônica Benício, viúva da vereadora Marielle Franco, foi uma das homenageadas. Como a Evelyn coloca, que é um momento histórico, a gente vem fazendo história no último período. É muito difícil ocupar esse espaço, por razões que, se der Google, descobre facilmente. E, enfim, acho que essa moção ela não é só minha, ela é fruto, retrato de uma construção que é coletiva, porque antes de qualquer outra luta que tenha me acolhido, não fosse toda a empatia e solidariedade das mulheres lésbicas do Brasil e do mundo inteiro que vem me acolhendo numa força com muita solidariedade, seria impossível ter transformado o luto em luta. Foi justamente no dia 19 de agosto de 1983 que ocorreu a primeira manifestação lésbica no país. Foi em frente ao Bar Ferros, em São Paulo, depois que frequentadoras lésbicas foram impedidas de vender um boletim de notícias no estabelecimento. Indignadas com a discriminação, as ativistas protestaram. A manifestação marcou o dia no calendário de conquistas LGBT. Isso aqui é uma singela homenagem a uma liderança, uma figura lésbica importante aqui para a história do Rio de Janeiro e que, no final das contas, o nosso mandato se coloca a serviço disso, ou seja, do combate à intolerância, pelos direitos LGBTs e especificamente da população lésbica. No Dia do Orgulho Lésbico, nosso mandato se coloca a serviço da disputa de uma sociedade mais diversa, mais tolerante, que possa permitir, inclusive, discutir os direitos LGBTs hoje. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.